Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje estou de novo à conversa com a doutora Ana Coelho, psicóloga clínica. Bem-vinda uma vez mais. Obrigada. Neste mês de abril assinala-se o mês da prevenção dos maus tratos na infância. Sim, exatamente, Francisco. E eu começo por aqui contextualizar um bocadinho esta campanha. Ou seja, esta campanha começou com uma homenagem de uma mulher norte-americana que amarrou uma fita azul na antena do carro em homenagem ao seu neto que foi vítima mortal de maus tratos. E, portanto, esta campanha expandiu-se e atualmente muitos países usam as fitas azuis durante o mês de abril. E porquê azul? Porque simboliza a cor das lesões, a cor das marcas que ficam no corpo das vítimas e, portanto, o símbolo lembra aqueles que morreram ou são vítimas de abuso infantil e representa também uma forma de apoiar as famílias e fortalecer as comunidades nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência. E este é um problema que tem unido e que une frequentemente várias instituições na campanha de alerta para a prevenção dos maus tratos, a que muitas crianças e jovens, infelizmente, ainda são sujeitos. E temos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que caracteriza como abusos ou maus tratos às crianças todas as formas de lesão física ou psicológica, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, exploração comercial ou outro tipo de exploração que resultam em danos atuais ou potenciais para a saúde da criança, como a sua sobrevivência ou desenvolvimento e até mesmo a dignidade num contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder, em que qualquer criança ou jovem pode ser vítima ou alvo de violência, seja ela física, psicológica ou sexual, que pode ser presencialmente ou em contextos digitais, independentemente da sua idade, sexo ou mesmo estatuto socioeconómico. No entanto, isto é um fenómeno que não tem de ser para sempre e é um dever da sociedade como um todo trabalhar em conjunto para travar e prevenir a violência contra as crianças e jovens. E no que diferem os vários tipos de violência? Então, nós podemos diferenciar, por exemplo, a negligência, que é a incapacidade de proporcionar à criança ou jovem a satisfação de necessidades básicas de higiene, alimentação, afeto, educação e saúde, que são indispensáveis para o crescimento e desenvolvimento adequados. O maltrato físico, como já falamos anteriormente, resulta de qualquer ação não acidental, ou seja, isolada ou repetida, infligida por pais, cuidadores ou outros com responsabilidade face à criança ou ao jovem, a qual provoca ou pode vir a provocar algum dano físico, não é? E aqui podemos considerar, por exemplo, empurrar, pontapear, esbofetear, lançar objetos contra outra pessoa, queimar, puxar cabelos, etc. No maltrato psicológico ou emocional, temos a privação de um ambiente de segurança, de bem-estar afetivo que é indispensável ao crescimento, desenvolvimento e comportamentos da criança e do jovem, que podem ser, por exemplo, insultos, ameaças, críticas, alguma humilhação, desvalorização, isolamento, portanto, também, por exemplo, a privação de contacto com a família e com amigos. E, por fim, o abuso sexual, que corresponde ao envolvimento de uma criança ou adolescente em atividade cuja finalidade acaba por ser a satisfação sexual de um adulto ou de outra pessoa mais velha. E quais as situações que podem indicar negligência nos cuidados das crianças e jovens? Então, aqui as situações podem incluir, por exemplo, uma falta de higiene, vestuário desadequado em relação à estação do ano, por exemplo, agora que está muito calor, vermos crianças que chegam de quispo, por exemplo, uma ausência de rotinas, nomeadamente na alimentação, no sono, a presença das nódoas negras ou outras lesões
que não são explicadas e, por exemplo, acidentes que acabam por ocorrer por falta de supervisão, alguma perturbação, por exemplo, no desenvolvimento e na aprendizagem sem o devido acompanhamento, incumprimento da vigilância da saúde no âmbito das consultas programadas do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil e, por exemplo, a presença de uma doença crónica sem os cuidados adequados, não é? Portanto, o tratamento, por exemplo. E que consequências acarretam os maus tratos? Então, as crianças vítimas de violência acabam por ser afetadas negativamente no crescimento, no desenvolvimento, saúde, bem-estar e até mesmo na segurança, autonomia e dignidade. E, portanto, as consequências podem ser variadas, não é? E podem tanto surgir de imediato ou refletirem-se ao longo da vida. E, por exemplo, podemos estar a falar de feridas, de hematomas, cortes, fraturas, alguns escaldões ou queimaduras, por exemplo, que muitas vezes nós acabamos por ver quando há picos de calor e há um sol muito forte, por exemplo, a criança chega à nossa beira, não é? Em contexto clínico, com queimaduras, não é? Portanto, aí também há aqui algum descuido. Podemos também falar de infecções de transmissão sexual, uma gravidez indesejada, abuso de substâncias tóxicas, como o álcool, o tabaco ou as drogas, déficit cognitivo ou atrasos no desenvolvimento, alguma depressão, ansiedade. Acabamos por ver também, muitas vezes, um baixo rendimento escolar, sentimentos de vergonha e de culpa, e mesmo comportamentos delinquentes, que acabam, não é, depois de ter aqui alguma agressividade, e podemos ver também, por exemplo, comportamentos de automutilação. E claro, os maus tratos acabam por se constituir como grandes problemas para o desenvolvimento das crianças e, como fomos vendo, com repercussões ao longo da sua vida. E, portanto, neste sentido, pode afirmar-se que o fenómeno da criança maltratada corresponde, em sentido lato, a um problema da saúde pública que é importante, não é, de forma inequívoca, resolver. E, portanto, é importante que todos os cidadãos devam contribuir para a prevenção dos maus tratos na infância e na adolescência. E é importante também, não podemos descurar, estar atentos a este tipo de situações e, quando percebermos que algo não está bem, fazer o devido encaminhamento para as entidades competentes. E o que podemos então fazer para prevenir? Então, enquanto comunidade, não é, e sociedade, podemos prevenir, por exemplo, divulgando e promovendo os direitos das crianças, promover relações saudáveis nas famílias, uma parentalidade saudável, incentivar estratégias e atitudes de respeito e justiça na resolução de conflitos. Podemos também desenvolver competências para a resolução de conflitos de forma não violenta e promover a elevação, por exemplo, da autoestima e o empoderamento das crianças e dos jovens que são vítimas. E quem devemos contactar se suspeitarmos de um caso de violência? Então, existem os núcleos de apoio a crianças e jovens em risco, que são equipas multidisciplinares que têm como principal responsabilidade a promoção do direito das crianças e a promoção, a prevenção dos maus tratos. E temos, por exemplo, a CPCJ, que é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que normalmente atua na área de residência da criança ou do jovem, portanto pode ser também aqui uma mais-valia. Por outro lado, a quem podem recorrer as crianças ou jovens vítimas de violência? Olha, podem recorrer, por exemplo, à APAV, que é a Associação de Apoio à Vítima, que tem uma linha telefónica e pessoas disponíveis para ouvir e esclarecer as dúvidas que as crianças ou que os jovens possam ter e ajudar a resolver esse problema ou qualquer outro tipo de problemas. E, portanto, o contacto, aproveito também para deixar, é o 116 111, que é totalmente gratuito e confidencial, não é? Como não poderia deixar de ser. Eu gostava só de realçar que é importante que nós nos lembrarmos que estas crianças serão aquilo que nós, enquanto adultos e comunidade, lhe dermos. E por isso o mote da campanha que nós falamos inicialmente diz: serei o que me deres, que seja amor. Abril, o mês da prevenção dos maus tratos na infância, com a doutora Ana Coelho, psicóloga clínica. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.